Senhores deputados, vamos dar início à audição e cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da APA e restantes membros do Conselho Diretivo da APA e depois de falar com os vários grupos parlamentares entendemos que faremos os dois requerimentos apenas com uma grelha. Naturalmente que eu darei aqui alguma tolerância por motivos óbvios, mas para garantir que possa ser explicado o que é necessário e até na apresentação e intervenção inicial por parte do Sr. Presidente da APA. Dando início, eu passo a palavra à Sra. Deputada Catarina Louro para poder fazer a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, muito obrigada por ter acedido ao nosso requerimento. Para nós é muito relevante que a APA faça parte desta audição. Naturalmente que há outras entidades, inclusive que já foram ouvidas aqui hoje, que têm uma importância significativa na análise deste projeto, um projeto que será de ampliação do aviário da Quinta de Dom Dinis, no lugar da Aroeira, na freguesia de Monte Redondo, em Leiria. Portanto, este projeto prevê a ampliação de uma capacidade instalada de 39.600 aves para 767.000 e, portanto, naturalmente que esta ampliação trará bastantes impactos que foram avaliados ao longo de todos os processos, o processo administrativo pela CCDR, pela Comissão de Avaliação e também pela APA. Portanto, desde já dar nota que depois de analisarmos todos os pareceres e todas as posições, percebemos que os impactos identificados são de algum modo assumidos por todas as partes. Portanto, todas identificam o risco de sobrecarga dos aquíferos, o aumento das emissões e dos odores significativos, o aumento do ruído, do tráfego, enfim, os riscos associados que depois trarão naturalmente algumas condições menos favoráveis na área da saúde pública e do bem-estar. Também de dar nota que o nosso requerimento no nosso requerimento também levava ao fim e ao cabo uma preocupação que tem a ver com o facto das autarquias, tanto as juntas de freguesia como o próprio município, terem considerado insuficiente o estudo do impacto ambiental e por isso com algumas falhas ou alguma ausência de medidas que seriam eficazes para contornar os impactos que todos, de uma forma genérica, assumem que este projeto pode ter ali naquele território que eu pessoalmente conheço muito bem, sou de Leiria e, portanto, conhecemos realmente aquelas pressões acumuladas e isto também faz com que nós tenhamos maior atenção às medidas propostas, nomeadamente as medidas mitigadoras. Por outro lado, e o que nos levou até aqui até foi forte mobilização popular. Portanto, houve uma organização extraordinária da comunidade, mais de 2.400 assinaturas numa petição, mais de 500 contributos individuais na consulta pública e a criação de uma associação. Portanto, neste momento estão de facto organizados. E, portanto, é neste segmento que nós gostaríamos de ouvir o Sr. Presidente da APA, que ao longo dos documentos que fomos analisando afirma que efetivamente admite a existência dos impactos ambientais. Gostaríamos de perceber também a divergência que há na interpretação desses impactos ambientais e, portanto, como é que foi tomada esta decisão, muitas vezes sem a verificação efetiva no terreno, mas as questões serão a seguir, mas será este o enquadramento central da nossa audição. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Pão Fernandes, do Grupo Parlamentar do Chega, para apresentar o requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro Pimenta Machado, da Agência Portuguesa do Ambiente. Senhoras e senhores deputados, o requerimento está apresentado, foi apresentado, acompanhando também o requerimento do Partido Socialista acerca desta ampliação dos aviários na freguesia de Monte Redondo, Conselho Carreira, Conselho de Leiria, mas o nosso requerimento, o requerimento do Chega, incide mais sobre factos do que ocorreu durante o ano 2025, principalmente no verão de 2025, onde, derivado às descargas de esgotos domésticos, efluentes domésticos no Conselho da Nazaré, que interditou a praia por 3 vezes,
Também ocorrências no Rio Lis, onde, derivado a uma avaria, uma avaria de uma bomba, também as praias da Marinha Grande e do Concelho da Marinha Grande e do Concelho de Leiria, de Pedrógão e praias da Marinha da Vieira, também estiveram interditadas. Graves prejuízos para a saúde pública, prejuízos para a economia, prejuízos para o turismo e, portanto, deixo já até neste repto, até numa questão de economia de tempo, já pergunto ao Sr. Presidente da APA se efetivamente nós precisamos de respostas de quem deveria ter acautelado e de quem é a culpa e de quem tem que assumir as responsabilidades. Porque, na nossa opinião, a APA tem aqui muita responsabilidade e o que é que está a ser feito para evitar que não volte a acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da APA, Engenheiro Pimenta Machado, para poder fazer a intervenção inicial. Darei a tolerância necessária para a submissão dos requerimentos, mas teria 10 minutos, mas darei a tolerância devida. É uma questão de intensidade. Bem, muito boa tarde a todos. Em nome da Agência Portuguesa do Ambiente, cumprimentar todos os senhores deputados, Comissão Permanente de Ambiente e Energia, desejar bom ano a todos. E creio que isto é 2 requerimentos num só, e, portanto, vou de maneira mais ou menos sucinta para o que responder às questões que foram aqui colocadas. A questão da avicultura na região de Leiria. A APA, a Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental, foi a Comissão de Decoração do Desenvolvimento Regional da região Centro, de facto essa é que é a autoridade. Nós, a APA, integramos a Comissão de Avaliação em 2 descritores, recursos hídricos e PCP, Prevenção, Controle e Integrado de Poluição. E é nestas 2 áreas que nós podemos, diria, informar aquilo que foi o nosso parecer. Obviamente, qualquer projeto tem impacto. E uns têm impactos significativos e depois há um conjunto de medidas também para procurar minimizar esse impacto. Qualquer projeto é assim que acontece. Neste caso, aquilo que é o papel da APA, e eu, obviamente, vou falar só das competências da APA, questão dos recursos hídricos. Como sabemos todos, um aviário, o consumo de água não são significativos. Desde logo, o volume que é estimado pelo aumento da capacidade de produção para mais de 700 mil aves, que no fundo é um aumento, obviamente, significativo da capacidade de produção, creio que cerca de 40 mil para 700 e tal mil aves. O volume de água que está referenciado no estudo é da ordem dos 35 mil metros cúbicos por ano. O aquífero, que é a reserva de água onde eles vão captar água, através de 2 furos, é da ordem, eu tenho aqui os valores, enfim, vou dar aqui os valores para ser muito rigoroso. O aquífero é o Leirosa Montreal, cuja água disponível, que são as suas disponibilidades, são 29 hectómetros cúbicos, isto é, se quiserem metros cúbicos, na mesma unidade de medida, são 29 milhões de metros cúbicos, o consumo que resulta deste projeto adicional são 35 mil, que representa 0,12%. E, portanto, não é um impacto significativo. Resposta 1 muito clara, o consumo de água que resulta do aumento da capacidade de produção não é significativo. Pergunta 2, a questão da poluição resulta quer das águas residuais domésticas associadas à atividade humana, quer das águas residuais associadas à atividade do aviário. As águas residuais domésticas vão para uma fossa estanque e depois são transportadas, que está no estudo, para uma etapa municipal. Ponto 1. Águas residuais que resultam da própria exploração. O volume são 614 metros cúbicos, também não é nada muito significativo. Sabemos bem que resulta aqui da lavagem daquilo onde estão as aves, daqueles parques, vão para uma fossa, estanque, ao qual depois estão transportadas por uma etapa licenciada, já agora de qual é a etapa da Marinha, da zona da Luziares, licenciada pela APA, e está a cumprir com a licença, aquilo que são os parâmetros definidos na licença de rejeição. Em síntese, o volume de água que é extraído para o aumento de capacidade de produção são cerca de 35 mil metros cúbicos. A origem da água é a massa de água subterrânea, que é o aquífero Leirosa Montreal, que tem disponibilidades de 29 milhões de metros cúbicos. Isto representa um consumo naquele aquífero de 0,12%.
Águas residuais, os eletrodomésticos vão para uma fossa séptica, estanque, e depois são transportadas para uma hectare municipal. Não há qualquer descarga para o solo. A fonte pecuária, mesma coisa, vai para uma fossa, são guardados e depois são transportados para uma hectare das marinha das ondas, da Lusiab, está devidamente licenciada. Depois é referido no estudo uma linha d'água. A entrar uma linha d'água, sei mas bem que é uma linha d'água mal definida. Muitas vezes acontece assim, há linhas d'água que não são permanentes, existem ponto-chove. E, portanto, na altura, a nossa preocupação, quando eles começarem a intervir, nós vamos verificar em loco, no fundo, perceber exatamente qual é o traçado do leito da água para calcular aquilo que é o afastamento do domínio hídrico. Tema agora, o tema das praias, do requerimento do Partido Chega sobre as praias de Leiria, a poluição. Bom, dizer desde logo que não foi a APA que poluiu. Desde logo. Ponto 1. Para ser muito claro, não fomos nós que poluímos, obviamente, houve ali um acidente associado a uma estação elevatória. Mas começar já uma pequena nota introdutória sobre o tema. Portugal, o nosso país, temos praias magníficas. Aliás, nos últimos 10 anos há uma evolução muito significativa num conjunto de praias balneares de água de excelência, por bandas azuis, e não é porque a água do mar ficou melhor. É porquê? Porque nós fizemos o trabalho de casa. E, portanto, temos sistemas de tratamento, recolha de águas residuais, tratamos as águas residuais e lançamos as águas, quer para os rios, quer para o mar, em ótima qualidade. O que aconteceu em Leiria, eu depois, enfim, depois posso dar uma parte mais detalhada, foi um acidente numa estação elevatória. Não devia acontecer, não devia acontecer. Mas na vida, sabemos todos, risco zero não existe. Acidentes há. O que temos é procurar minimizar, naturalmente. A elevatória de Montreal, associada à hectare de Coimbrão, houve uma infelicidade. O que acontece? Há 3 bombas. 3. Avariaram as 3. O que é que aconteceu? Elas estão localizadas no Poço Seco, assim, é mesmo seco, devia ser seco. Vou usar aqui uns termos mais técnicos, enfim, peço imensa desculpa, se quiser posso tentar explicar. A falange, aquilo é a tubagem que faz entre onde chega o esgoto para o Poço Seco, onde estão as bombas, esta tubagem partiu. O que é que aconteceu? Entrou o esgoto para dentro onde estão as bombas no Poço Seco. Inundou as bombas. Avariaram as 3 bombas. Um azar, obviamente. As águas do centro litoral, que é a entidade gestora daquela estação elevatória, comunicou às entidades em razão das suas competências, à APA, comunicou à GNR, aos municípios, e a APA, primeira reação da APA, por precaução, suspendemos logo, associámos a bandeira vermelha, enfim, para desaconselhar a ida à praia. Primeira medida de precaução e em nome da saúde pública. Não esperamos pelas análises, foi uma questão de precaução. Obviamente, havia um acidente, agimos logo em conformidade. Ponto 1. Ponto 2, articulamos obviamente com a DCL. A DCL fez um esforço para, no fundo, rapidamente suprir aquela avaria e o que o fez, cerca de 2 dias, nós calculámos o valor, nós fizemos umas contas em termos daquilo que foi esgoto bruto para o Rio Lis, enfim, que está próximo das praias de Vieira, nós calculamos na ordem entre os 20 mil e 25 mil metros cúbicos de águas residuais não tratadas, obviamente porque com um impacto ambiental, necessariamente, que é no todo aquele ecossistema. Depois afluiu ao mar e nós, a APA, também fez o curso de análise nas nossas águas balneares, obviamente, os valores muito altos em 2 parâmetros, muito relevantes. Como sabemos bem, nas águas balneares, 2 parâmetros que, no fundo, permitem classificar uma água balnear de qualidade, que é a E. coli, uma bactéria, e o enterococcus. São os 2 parâmetros que, no fundo, classificam a qualidade das águas balneares. Depois, a partir desse processo, o que nós fizemos, enfim, a empresa procurou suprir aquela avaria, instalou uma bomba de emergência, demorou 2 dias, foi criado, por decisão do Governo, foi criada uma comissão de acompanhamento para acompanhar o processo e aprender com o processo. E aprender significou o quê? Avaliar o que aconteceu, o que é que nós podemos fazer para que não volte a acontecer, e, no fundo, criar aqui medidas de redundância, se quiser, para minimizar aquele risco, já falarei sobre isso, também aprendemos. Mais do que isso, a DCL, entidade gestora, acionou o seguro ambiental que a APA impôs em razão do licenciamento da estação de tratamento de águas residuais de Coimbrão, esta é a elevatória a montante da hectare,
é aqui que há resultado da avaria, é a última, e a APA sempre, quando emite uma licença, enquanto nós somos regulador ambiental, impomos um seguro ambiental, caso haja um acidente, enfim, se possa acionar o seguro para fazer esta compensação. Fizemos isso. Neste momento está feito esse trabalho, foi criada uma comissão de acompanhamento, a comissão tem reunido, estamos a avaliar, está-se a avaliar os danos do ponto de vista económico, juntas de várias entidades, quer dos agricultores, quer dos concessionários, quer do turismo, para, no fundo, perceber e haver aqui, no fundo, o seguro fazer essa compensação. Mais do que isso, aprender com isto e procurar minimizar. E, portanto, neste momento estamos a trabalhar para... Aliás, convém explicar, é a primeira vez que acontece isto. Foi a primeira vez que aconteceu. Neste momento, obviamente, aprender. Vamos instalar um conjunto de sensores, quer nas tubais a montante e a jusante, para eu poder controlar e rapidamente uma situação dessas eu poder resolver. Mas, neste momento, o trabalho está a trabalhar, enfim, pode haver mais medidas de redundância, acima de tudo, para minimizar e procurar que isso não volte a acontecer. Nota 2, também gostava de dar aqui a todos vós, com nota mais nacional. Dizer que Portugal, um número que nos fica bem a nós somos conhecidos, como sabem, no espaço da União Europeia, somos conhecidos pelo melhor português, pelo trabalho que fizemos em razão na água e no saneamento e no tratamento das águas residuais. Convém dizer isso. No espaço europeu, ficam a saber lá um número para impressionar todos vós. Nós, em 30 anos, construímos 170 mil quilómetros de condutos e coletores. É uma coisa impressionante. E, portanto, se hoje abrimos água de torneira e ela é segura, quase 100%, é porque nós trabalhamos bem. A mesma coisa nas nossas águas balneares. Nós temos, se quiserem, um número, temos 404 praias com bandeiras azuis, e, para ter uma azul, significa ter água de excelência. E, portanto, não é para a água do mar melhorou, é porque nós trabalhamos naquilo que é o tratamento das águas residuais. Há acidentes? Claro que há acidentes. Houve um acidente aqui na Nazaré, não devia acontecer. Houve um acidente na Nazaré, não, aqui em Leiria, peço imensa desculpa, que ia chegar a Nazaré. Houve um acidente na Nazaré, mas estamos a trabalhar para minimizar que não volte a acontecer, mas é verdade. Todos os anos há acidentes, naturalmente. A APA investe para dar, no fundo, garantias de qualidade às águas balneares. Nós fazemos mais de 10 mil análises por ano, quando muitas vezes acontece. E nós identificamos que uma água não tem qualidade, é porque alguém anda a vigiar, alguém anda a controlar. É o trabalho que nós fazemos. Nós temos uma matriz em que nós avaliamos a qualidade das águas balneares e, portanto, estamos aqui a vigiar e a controlar, para dar segurança a quem vai às nossas praias, naturalmente. E, portanto, todo o trabalho que temos que continuar a fazer. Este trabalho, a Comissão ainda não concluiu os trabalhos, é verdade, mas mais medidas também aditamos sobre o processo, e essas são muito importantes. As águas de Leiria não eram só afetadas por essa elevatória que avariou. Já havia um histórico, é verdade, reconheço, e em algumas épocas anteriores também de alguns episódios de poluição. E porquê? A bacia do Rio Lis tem uma pressão urbana, tem uma pressão da pecuária, temos que dizer aqui, sem qualquer diretos, tem pressão industrial e, obviamente, as linhas de água sofrem por isso, naturalmente. O que é que nós também impusemos lá às hectares, que é a hectare de Coimbrão, que é a hectare de Vieira de Leiria? Impusemos um sistema de desinfecção. Isto é, para matar aquilo que é mais importante quem vai à praia, a questão da parte bacteriológica. E impusemos, agora, aliás, vai ser inaugurado agora no dia 15, o sistema de desinfecção na hectare de Coimbrão, onde esta elevatória envia as águas residuais, e também na hectare de Vieira de Leiria, as duas têm sistemas de desinfecção para, acima de tudo, procurar minimizar ao mínimo questões que têm a ver com a contaminação bacteriológica. Não foram medidas que estamos a fazer, mas essa nota é mesmo isto. Nós temos aqui um gráfico que posso explicar, enfim, se quiser, posso enviar daquilo que é, ou durante uma época balnear, no máximo dos máximos, nos acidentes somados, e que normalmente corresponde a um dia ou 2 dias que as praias são suspensas, corresponde a cerca, no máximo, na pior situação, 5, 6, 7%, no máximo dos máximos. Isto é, mais de 93% das praias estão disponíveis. Se houver uma praia que tem a bandeira vermelha, eu tenho sempre imensas alternativas para deslocar. Nota adicional do ponto de vista do trabalho da APA que faz. Nós desenvolvemos uma aplicação Info-Água, então desafio a descarregar e a usar, que é muito importante, em que lá tem toda a informação. Tem o quê? Tem a qualidade das águas balneares, tem as infraestruturas de apoio à praia, se tem bandeira azul, se tem apoio de praia, até explica como é que podem ser à praia. Tem toda a informação para quem quiser ir à praia,
a uma distância de um toque no ecrã de um telemóvel ou de um computador, se tem toda a informação do acesso à praia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Carlos Cação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a si, o Sr. e os Srs. Deputados, cumprimentar também o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, o Engenheiro Pimenta Machado. Também já começa a ser uma presença assídua nesta comissão. Na próxima semana estará aqui também connosco sobre outros temas. Depois desta tarde e sobre este tema em concreto da instalação avícola da Quinta de Ondinhas em Louria, já esta tarde ouvimos aqui a Comissão de Avaliação, também ouvimos a CCDR Centro e, portanto, agora fechamos com a audição à APA e espero que esta audição sirva para esclarecer efetivamente o que está em causa neste projeto. Como aqui também já foi dito pelo Engenheiro Pimenta Machado, a APA não é a autoridade da avaliação, é efetivamente a CCDR, mas a APA integrou a Comissão de Avaliação e participou na análise técnica do estudo de impacto ambiental e contribuiu para o parecer que sustentou a emissão de uma declaração de impacto ambiental favorável, mas condicionada. Acresce que a APA é a Autoridade Nacional de Referência em matéria de ambiente e da água, também como aqui já foi dito, tendo por isso uma responsabilidade própria e muito clara. Assegurar a qualidade técnica do sistema de avaliação de impacto ambiental, a coerência metodológica das decisões, a proteção da saúde pública e dos recursos naturais e a correta aplicação dos princípios fundamentais do direito do ambiente, em particular o princípio da precaução. Neste processo foram identificados impactos negativos relevantes na água, na qualidade do ar e no território, mas entendeu-se que esses impactos podiam ser controlados através de um conjunto significativo de medidas a aplicar após a decisão. Ora, a avaliação de impacto ambiental existe para informar a decisão antes dela ser tomada. O princípio da precaução não exige risco zero, mas exige que as decisões sejam tomadas com um nível de conhecimento adequado à magnitude dos impactos potenciais, sobretudo com projetos desta dimensão e também de complexidade. As medidas mitigadoras são instrumentos importantes, mas não podem substituir indefinidamente a necessidade de informação sólida no momento da decisão. E num contexto forte de contestação social, de dúvidas técnicas identificadas ao longo do processo e também de uma participação pública intensa, como aqui também já foi dito, e maioritariamente desfavorável, é legítimo perguntar como é que foi avaliado o equilíbrio entre aquilo que já estava suficientemente conhecido e aquilo que ficou dependente da monitorização e também de medidas futuras. A APA, enquanto membro da Comissão de Avaliação e garante nacional do sistema, teve um papel relevante na valorização técnica desses contributos, em articulação com o princípio da precaução. O que nós, nesta audição, pretendemos esclarecer não é se a lei foi formalmente cumprida, mas sim se, do ponto de vista técnico e do funcionamento do sistema, a decisão foi tomada com um grau de prudência, segurança e compreensão pública que é exigível. E nesse enquadramento coloco as seguintes questões. Que contributo concreto deu a APA, enquanto membro desta Comissão de Avaliação, para a análise dos impactos mais sensíveis do projeto, nomeadamente na água, no ar e também na saúde pública? Se entende que o número elevado de condicionantes pode, em certos casos, revelar fragilidades na avaliação prévia, à luz do princípio da precaução, ou isso faz parte do funcionamento normal do sistema? E de que forma a APA valorizou, no âmbito da Comissão de Avaliação, a participação pública intensa verificada neste processo? Agora, sobre o tema das descargas de esgotos nas praias, nos rios e nos campos agrícolas de Leiria, neste caso no Rio Lis, na Nazaré e na Praia da Vieira, alguns deles repetidos ao longo do verão, suscitam uma precaução legítima, particularmente para quem vive e trabalha naquele território. Houve interdições, como aqui já foi dito, também ações de mitigação, investigações e consequências institucionais, o que demonstra que os mecanismos de resposta foram acionados, como aqui também já foi referido. São situações sérias, com impacto ambiental, sanitário e económico, que exigem um apuramento rigoroso das causas, a avaliação dos danos e a definição de medidas corretivas e também de prevenção. Importa, contudo, enquadrá-las no funcionamento global do sistema de gestão de águas em Portugal. Em 2025, o país conta com 404 praias balneares, todas monitorizadas regularmente, sendo hoje um dos países do mundo com o maior número de praias com bandeira azul.
naturalmente que estes resultados refletem um trabalho consciente de investimento e também de planeamento e vigilância. O facto de quando surgem anomalias, existirem interdições temporárias, mostra também que o sistema de controlo está ativo e a proteger a saúde pública. Sem essa vigilância ativa, problemas semelhantes poderiam passar despercebidos e também sem resposta. No entanto, nada disso diminui a gravidade dos episódios em causa, nem permite ignorar os desafios estruturais que ainda subsistem no setor. Em 2023, cerca de 27% da água que entra nas redes de abastecimento perdeu-se, o que corresponde a mais de 190 milhões de metros cúbicos num único ano. Estes números revelam fragilidades infraestruturais e que se refletem também nos sistemas de saneamento. É nesse contexto que o Governo colocou a água no centro da sua estratégia, através do programa Água que Une, já em execução, e no plano Ecossistemas Fluviais, o programa ProRios, que também foi apresentado ontem. Estes instrumentos visam reforçar uma abordagem preventiva, aumentando a resiliência dos recursos hídricos e dos sistemas de gestão da água em linha com as melhores práticas e com os desafios do futuro. No caso do Rio Lis, mostra bem que uma falha localizada pode ter impactos em cadeia, reforçando a importância de uma abordagem integrada, que combine fiscalização, planeamento e investimento. E, nesse sentido, gostaríamos de ouvir o Sr. Presidente da APA, concretamente sobre que fragilidades foram identificadas com estes episódios, que medidas estão a ser tomadas para reduzir o risco de repetição de situações semelhantes e de que forma a execução da estratégia Água que Une e do programa ProRios poderá garantir que as bacias mais pressionadas se tornem resilientes e sustentáveis. O que está em causa é assegurar que Portugal continua a proteger a qualidade da sua água, dos seus rios e das suas praias, em benefício das populações, do ambiente e também da economia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Sr. Engenheiro Pimenta Machado. Bom, de acordo estamos que não foi a APA que poluiu. Também não foi o deputado Luís Paulo Fernandes eleito pelo Distrito de Leiria, nem tampouco o Partido Chega. A questão é responsabilidades. Quem tem as responsabilidades, e tentei já na apresentação do requerimento obter essa resposta, e não ouvi da sua parte. Ouvi e reconheço alguma humildade em admitir que temos que aprender com isto. Tenho que reconhecer. Só que não chega. Não chega porque o senhor é o principal responsável por esta situação, principalmente no que diz respeito à água, aos rios, a estas descargas ambientais. Nós bem sabemos que ainda temos aqui algumas entidades, mas ao que diz respeito à contaminação das águas, e quando se gaba de um trabalho bem feito, bandeiras azuis, este verão foi tudo por água abaixo. Ou melhor, os esgotos domésticos foram todos dar à água, foram todos dar às praias. Nazaré 3 vezes, Marinha Grande. Eu tenho a certeza que ninguém na APA, nenhum responsável público na APA, fica contente com isto, como nós não ficamos. Agora, nós, eleitos pelo Distrito de Leiria, com tantos empresários da restauração, da hotelaria, com as praias interditas, com o que passa a mensagem para o mundo, o que é que aqui aconteceu e o que é que se vai fazer para não voltar a acontecer. E lamento, e ainda poderá nos responder a seguir, e aproveito a oportunidade, lamento que neste tempo todo só uma pessoa pediu admissão, que foi o Presidente da ADSL Centro. Pediu admissão, continuou. Olha, por acaso eu investi 4 horas a reunir com esse senhor. E o senhor explicou-nos, efetivamente, o que o senhor hoje também já disse aqui. Há uma pressão urbana, há uma pressão pecuária. Efetivamente existe a Leiria. Agora, tem é que nos dizer onde é que está o plano, onde é que está a estratégia de ação, principalmente para o Conselho de Leiria. É porque, efetivamente, também como vereador na Câmara de Leiria, deixe que lhe diga que sei e que apontei que uma das grandes obras estruturantes, e tal e qual, como disse o Sr. Presidente, missionário, depois que pediram para continuar, é um grave e um grande problema, porque não há separação das águas pluviais dos esgotos domésticos na cidade de Leiria.
E, portanto, Batalha, Leiria, Marinha Grande, junta-se tudo, e o senhor sabe bem que eu estou a falar bem, tenho investido tempo também a aprender e a conhecer, juntam-se as águas pluviais com os esgotos domésticos, aumenta a capacidade de metros cúbicos e até haja quem diga que depois na ETAR se fatura mais e que interessa aos grandes interesses de faturação no que diz respeito às hectares e às águas do centro litoral. O que é certo é que depois temos o Presidente da Câmara de Leiria, que foi reeleito, também Presidente da mesa da ADSL nas águas do centro, e os políticos estão todos interligados. O problema aqui é quem assume as responsabilidades. E é preciso assumir responsabilidades. Porque se vai continuar, a separação de águas não acontece na cidade de Leiria, no concelho de Leiria, vai aumentar o caudal, vai aumentar a pressão em 12 estações elevatórias. Não é só uma, nem duas, nem três, são 12. E o que disse a Associação de Regantes e o que disse o Presidente da ADSL é que foi uma bomba que estava avariada e a redundância, a alternativa que tinham, não funcionou ou estava para reparação. Estava para reparação. Isto foi, sou testemunha do que me disse. Portanto, Sr. Presidente, o que temos de redundância para o futuro e aprender, como o senhor disse bem, é a única parte que tenho que lhe reconhecer, a humildade e reconhecer dos erros para sermos melhores, para conseguirmos resolver no futuro, fica-lhe bem. Só que eu ainda não ouvi aqui, a não ser que seja agora na segunda parte, ainda não ouvi aqui da parte da APA, onde é que está o sistema de redundância? Onde é que vai estar a garantia que não se vai voltar a repetir? É que não há, Sr. Presidente. Não há, a não ser que me surpreenda, a não ser que me envie para o Chega, que nos envie esse projeto de redundância para a cidade de Leiria, para as 12 estações e a garantia que estas bombas não vão voltar a avariar. Porque, sabe, o Presidente da ADSL não consegue dar essa garantia. Não consegue, e o senhor penso que também não poderá conseguir, a não ser que tenha um projeto de investimento, de um controle mais eficaz destas bombas. Eu sei que os materiais que também têm a sua vida útil. Agora, o que é certo é que, deixe que lhe diga, e muita atenção, que nós vamos estar muito atentos. O que propõe a Comunidade Intermunicipal de Leiria, a CIMRL, é um emissário submarino. E nós não vamos deixar, foi público, penso que tem conhecimento, nós não vamos deixar que isso aconteça. Quer dizer, vai avariar uma bomba, está o problema resolvido, vai-se gastar aqui os milhões ali numa autoestrada para camuflar, lá vai os efluentes domésticos, os esgotos domésticos, vão à volta e vão dar ao mar. Quer dizer, não se polui o rio vai-se poluir diretamente do mar. Portanto, nós estamos muito preocupados. E, portanto, se o Presidente da ADSL apresentou demissão, é porque o senhor, com a idade que tem, com o conhecimento que tem, já viu que isto não vai terminar bem e que não está resolvido o problema. E nós temos a certeza que, a não ser que nos apresente aqui hoje um projeto, um plano, uma estratégia de ação, ninguém põe as mãos no fogo. E preocupa-nos imenso que, efetivamente, se depois o resumo que faz, e para terminar, o resumo que faz é que mais bandeiras azuis, mais qualidade de água, muito bem, parabéns. Vem um verão, está tudo estragado, não é? Porque 3 vezes as praias interditas, notícias nacionais e internacionais, deram cabo do turismo na Nazaré, deram cabo dos campos, deram cabo dos produtos, dos legumes, e, portanto, o que precisamos saber é medidas cautelares, medidas de redundância para o Conselho de Leiria e dizer que diga, ainda ontem na reunião de Câmara, o que nos e acompanhando o Sr. Deputado do Partido Social Democrata, água que une, olha, o que eu vi ontem na reunião de Câmara foi 160 mil euros contratado pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. 160 mil euros, como diz aqui, limpeza do rio, limpeza das árvores, limpeza Não há um caderno de encargos bem feito, explícito. E depois há denúncias, e depois o Rio Lixo está camuflado de descargas de efluentes domésticos, pecuários e tudo mais. Porque as limpezas compete à APA, compete às câmaras municipais, à parte pública também não são feitas, e depois temos lá aquelas descargas camufladas em todo o Conselho e o Distrito de Leiria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem a indicação que terá então a intervenção repartida por seus deputados, 2 deputados, portanto passa a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Sr. Pimenta Machado. É um gosto tê-lo connosco novamente nesta comissão. Eu vou começar
pela questão relacionada com a avaliação de impacto ambiental da infraestrutura avícola no concelho de Leiria. Tivemos a oportunidade de ouvir não a Comissão de Avaliação na sua totalidade, apenas a Sr. Presidente da Comissão de Avaliação, para ficar claro, ou seja, porque nós sabemos que a APA fazia parte da Comissão de Avaliação e diria que provavelmente em quase todas as comissões de avaliação cujas autoridades da AIA são as CCDRs, a APA fará sempre parte. Ouvimos também a Presidente da Autoridade da AIA, que é a Sra. Presidente da CCDR Centro, onde tivemos a oportunidade de colocar as questões que entendíamos, e agora queremos ouvir a APA nas duas vertentes. Na vertente da Autoridade Nacional da AIA e na vertente da Autoridade Nacional do Ar, da qualidade do ar, e na vertente também de membro desta Comissão de Avaliação. O Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer que a APA, nesta Comissão de Avaliação, ficou com a avaliação dos dois fatores, recursos hídricos e do PQIP, da poluição, do controle da poluição industrial, e eu gostaria de... Isto, apesar de tudo, não sendo diretamente relacionado, acaba por estar indiretamente relacionado com esta outra questão que estamos a falar dos poluentes nos diversos tipos de efluentes. A questão aqui que se coloca, o Sr. Presidente deu nota daquilo que foi a avaliação feita relativamente ao consumo de água desta infraestrutura. Ou seja, esta ampliação leva um consumo de água de 35 mil metros cúbicos, adicional naquele aquífero, e teve a oportunidade de nos dar nota da disponibilidade hídrica de todo o aquífero. A questão aqui que se coloca é, como sabe, o Sr. Presidente, e nestas matérias tem sido relativamente a determinado tipo de impactos ambientais e de licenças ambientais que são emitidas no nosso país, tem a ver um bocadinho com, impactos cumulativos, 2, as abordagens combinadas que têm que ser feitas em determinado tipo de contexto, designadamente no que diz respeito aos recursos hídricos. O Sr. Presidente também conhece a pressão que estão sujeitos, e teve a oportunidade de dizer isto relativamente à questão de que aconteceu das descargas acidentais que existiram no verão, que depois que, de certa forma, limitou o acesso às praias da região de Leiria. Também conhece a pressão dos aquíferos, não só a pressão da qualidade da água dos aquíferos daquela região, bem como em alturas de escassez, e nós tivemos alturas de escassez muito recentemente, existe uma pressão ainda adicional nos aquíferos da região. Portanto, a questão aqui que se coloca, e não querendo pôr em causa o trabalho técnico dos técnicos da APA que fizeram esta avaliação, que, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, são dos técnicos mais especializados que nós temos em recursos hídricos da Europa, a questão que se coloca aqui não se foi verdadeiramente tida em conta todos os impactos naquela região, não só desta infraestrutura, das que existiam e daquelas que também estão em vias de licenciamento, que são outras. E isso é muito importante para dar tranquilidade a todos nós, aos que lá residem, mas a todos nós, portugueses, temos interesse que estes processos sejam muito claros. Depois, relativamente às medidas de mitigação que foram apontadas na Declaração de Impacto Ambiental, muitas delas não, todas, que vieram daquilo que foi o parecer técnico da Comissão de Avaliação, relativamente à qualidade do ar e às medidas mitigadoras, de maneira a condicionar eventuais questões, não só de poluição atmosférica, mas também de odores, porque os brefes das MTDs que são definidas não sei se serão suficientes para tranquilizar, porque muitas das vezes também precisamos de tranquilizar as populações, nem que seja necessário fazer alguns investimentos adicionais. Eu queria, antes de passar à minha colega, queria só dar uma nota. O Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes disse que esteve a estudar, mas claramente ainda não passou no exame relativamente ao funcionamento dos nossos sistemas de abastecimento de água e também dos nossos sistemas de funcionamento de tratamento de águas residuais. Porque o que o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes desconhece ou quer desconhecer, e aqui o Sr. Presidente da APA saberá
muito bem este assunto. A situação relativamente à poluição do Rio Lixo e do funcionamento da ETAR do Coimbrão, que é gerido por uma empresa pública cujos acionistas também são os municípios, é por isso que os autarcas fazem parte dos órgãos sociais daquela empresa, sem terem qualquer remuneração, que é importante também que se diga isto, porque depois as pessoas não sabem. Eles fazem parte dos órgãos sociais porque eles são acionistas, os municípios são acionistas desta empresa, que é uma empresa que, junto ao Estado, aos municípios, para alcançarmos os resultados que temos alcançados ao longo destes 30 anos, no que diz respeito às qualidades das nossas águas e ao abastecimento de água às populações, porque estamos a falar de muitos, milhares de milhões de investimento. A questão é que determinado tipo de investimentos que se possam fazer, e isso que também não é dito, não há limite para o número de investimentos que se possam fazer do ponto de vista até monetário. Há apenas um, que é aquilo que as pessoas depois vão ter que pagar na tarifa de água e que as pessoas não estão disponíveis para isso. Nem os municípios, nem os cidadãos. Porque as redundâncias podem ser 1, 2, 3, 4, 5, 20. Alguém tem que as pagar. E quem tem que pagar é o cidadão. É por isso que a entidade reguladora e as empresas estão sempre a fazer, e já agora a Autoridade Nacional da Água, que também tem um papel cooperante e também de alerta a determinado tipo de situações, que, por um lado, cumprimento daquilo que são os critérios ambientais que exigem determinado tipo de investimentos. E depois, o equilíbrio entre o investimento que tem que fazer e o custo que depois tem que ser imputado obrigatoriamente aos cidadãos. Não é por capricho, é que é obrigatório. E é sempre este equilíbrio que tem que se fazer quando se tem que fazer investimentos muito avultados. Agora, o passado, o histórico, há ainda muitas circunstâncias de não haver ligação aos sistemas que existem. Aliás, há muitas circunstâncias onde são as próprias indústrias que têm que eles próprios ter sistemas, de tratamento, e que, por questões históricas, vão fazendo os investimentos de forma um bocadinho mais devagar. Ou seja, o passivo que existe na região é grande. O caminho tem vindo a ser feito por todas estas entidades públicas, municípios, a ADCL e também pela APA, tem sido no sentido de minimizar e reduzir até que haja o mínimo de impacto. Haverá sempre. E agora passava à minha colega, peço desculpa, Sr. Presidente. Agradeço só um pouco mais a tolerância. Tem a palavra, São duas questões. tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Loura. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço a tolerância que possa ser dada. Tenho três questões muito concretas, portanto também não ocuparei muito tempo, mas tenho que dar duas notas iniciais. Primeiro, naturalmente agradecer o trabalho que a APA tem desenvolvido e todas as pessoas, portanto tudo o que disse relativamente ao investimento na qualidade das zonas balneares, às ações de reabilitação ecológica, eu penso que as pessoas mais atentas ao vosso trabalho percebem que efetivamente existe um trabalho muito positivo nessa matéria. A segunda nota é de que o meu colega por lapso foi referindo os deputados eleitos pelo Círculo de Leiria e naturalmente eu me excluo em muitas das coisas que o senhor deputado Luís Paulo Fernandes referiu, porque eu sou eleita também por esse distrito e conheço muito bem estas questões, exatamente porque também fui autarca durante muito tempo, como já disse. Relativamente ao que a APA foi anunciando ao longo do mês então, de agosto de 2025, referiu a questão da Comissão de Acompanhamento, foi algo que acompanhámos com uma grande expectativa, porque achamos que finalmente haveria um grupo completamente dedicado às matérias que nos têm preocupado ao longo dos anos. É certo que surgiu no seguimento de um acidente, mas estes acidentes, digamos assim, já apareciam nos pesadelos dos autarcas, porque efetivamente nós conhecendo a zona saberíamos que podia acontecer a qualquer momento. Nessa comissão foi referida a criação de um sistema de aviso para as situações de descarga, para conseguirem efetivamente perceberem antes se poderia ou não acontecer alguma coisa. E falou-se que esse sistema seria criado nos próximos 6 meses. Gostávamos de perceber se já foi algo implementado, em que ponto está,
qual é que é, na verdade, a taxa de implementação das medidas que foram apresentadas pela Comissão naquela altura. Sendo certo que o plano de manutenção também é algo que nos preocupa e, portanto, a segunda questão tem a ver com o facto de acharmos que haveriam medidas adicionais relevantes no plano de manutenção, se isso foi avaliado, se elas existem e se estão previstas, nomeadamente, nas fontes de poluição difusas que foram identificadas a montante e a jusante do sítio do acidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da APA, Engenheiro Pimenta Machado, para poder dar os esclarecimentos que entender necessários. Muito obrigado. Agradeço as perguntas, todas muito pertinentes. Se me permite que eu faça uma resposta genérica, enfim, por não responder a todos naturalmente, mas genérica dos dois tempos. A avicultura, a questão da Quinta de Inis, este grande projeto. Duas notas. Aquilo que é o papel da APA, para ser muito claro. Nós tivemos duas únicas competências, integramos a Comissão, composta por várias entidades, e nós tivemos a nosso cargo 2 descritores. Recursos hídricos, já expliquei o contexto, que é do ponto de vista das captações de água, o volume de água adicional que resulta deste projeto e o peso que ele tem naquele aquífero, 0,12%, são cerca de 30 mil metros por ano, é o valor, e aquilo que é, no descritor de recursos hídricos, aquilo que é, no fundo, potencial de contaminação que resulta, quer das águas gerais domésticas, porque há pessoas, e sempre que há pessoas, há as águas gerais domésticas, e aquilo que resulta também da atividade industrial, neste caso da avicultura, das aves. Eu dei os números estão aqui, deixo os números. Efluentes domésticos são 100 metros por ano, 100 metros cúbicos por ano, os quais são encaminhados por uma fossa, os quais são transportados para a hectare municipal. Não há qualquer descarga naquele perímetro onde está localizada a empresa. Ponto 2. As aves que resultam da atividade pecuária. O valor do projeto são 614 metros cúbicos, para onde é que são encaminhados? Para 6 fossas estanques, e a palavra é estanque, não há infiltração, e depois são encaminhadas para uma estação de tratamento de águas residuais devidamente licenciada. Tem aqui o nome, é de Marinha, das Ondas da Luz e Aves, está licenciada e está a cumprir com os limiares de descarga. Este é o que está no projeto. Há aqui uma questão que é sempre suscitada, qualidade do ar. Também para ficar muito claro, na composição da Comissão de Avaliação Ambiental, era uma competência, foi gerida, e era competência da CCR. A APA não tem nada a ver com isso. Temos uma outra competência adicional, que é na PCP, Prevenção do Controle Integrado de Poluição. É matéria que vai ser discutida agora à frente. Isto é, a empresa tem uma declaração de impacto ambiental, vai ter que submeter ao licenciamento da APA do ponto de vista da PCP. O que é PCP? No fundo, há um conjunto das melhores tecnologias disponíveis naquele setor industrial e a empresa, como está abrangida no limiar da PCP, vai ter que aplicar as melhores tecnologias que são europeias, que é fixadas para aquela atividade industrial. Quer seja para a água, para o ruído, para a qualidade do ar, naturalmente. E, portanto, ela vai ter que adotar as melhores, são os breves, as melhores tecnologias disponíveis. Aquilo que é o papel da APA. Vamos regressar ao tema de Vieira de Leiria. Foi aqui muitas vezes questionado, em várias intervenções dos senhores deputados, que quem era que era a responsabilidade. Olha, a responsabilidade foi dita várias vezes, ou alguém pediu admissão. Não foi a APA. A responsabilidade foi daquele episódio que aconteceu naquela estação elevatória. Avariou e a descarga foi para o Rio Lixo. No país temos milhares de estações elevatórias, temos milhares de hectares, temos milhares de muitas infraestruturas e risco zero na vida não existe. Não há risco zero em lado nenhum. Não há. O que há, e devemos fazer, e estamos a fazer, é minimizar o risco. É reduzir ao mínimo. Risco zero não existe, nem na matemática. E, portanto, o que estamos a fazer, como fazemos em todos os sistemas, é procurar aqui, nesse sistema, no caso aqui do sistema de Leiria, Marinha Grande, minimizar esse risco. Onde há pessoas, há águas residuais domésticas. Só se damos às pessoas, não é? Então tem que ter a infraestrutura de recolha das águas residuais, tem que as transportar, tem que as tratar.
devidamente. É o que foi feito aqui. Diz assim, podemos melhorar? Claro que podemos melhorar. E temos que aprender? Claro que temos que. Nós estamos sempre a aprender na vida, todos os dias aprendo. Aprender a melhorar naturalmente, e até aqui aprendemos uma coisa. Pela primeira vez tenho que dizer, aliás, não é por acaso agora a proposta da responsabilidade. A APA instruiu um processo de condenação por crime de poluição para o Ministério Público. Está a correr esse processo. A APA tomou essa iniciativa. Obviamente, há aqui um dano ambiental, e nós, enquanto reguladores ambientais, acionámos mecanismos legais. O que é que fizemos? Notificámos. Exatamente, Sr. Deputado. Exatamente assim. Portanto, é isso. Obviamente, há ali um acidente e depois, obviamente, a entidade gestora há de saber responder perante isso. E mais, até aqui fomos, olha, tem que lhe diga, pela primeira vez em Portugal, foi acionado o seguro ambiental que a APA impôs a quando do licenciamento daquela estação de tratamento de águas residuais, do Coimbrão, imputamos o seguro ambiental, porque pode haver acidentes, naturalmente, para fazer a compensação ambiental. Olha, o sino foi acionado, neste momento, posso dar aqui os números, estão 12 pedidos de indemnização, cujo valor global está estimado em 255 mil euros, obviamente há de haver uma relação entre o seguro e as pessoas folizadas. Estamos a fazer um trabalho bem feito, no âmbito daquela comissão que foi criada, para acompanhar e, obviamente, muito bem compensar as pessoas que sofreram com este dano ambiental. E um dano económico, naturalmente, os concessionários de praia não é agradável, naturalmente. Nós não queremos isso. E, portanto, por isso fique claro. Portanto, sobre as questões das redundâncias, medidas adicionais também para ser muito claro. Impusemos sistema de tratamento de desinfecção. O que é isso, desinfecção? Por ultravioleta, se quiser até pode ser uma coisa mais técnica, para matar as bactérias. Obviamente, sabe, a chamada parte bacteriológica. Impusemos com um tratamento, etapa complementar, na estação de tratamento, para quê? Para dar maior segurança à qualidade das águas quando sair da estação de tratamento. Impusemos quer no Coimbrão, impusemos quer na Tarde de Vieira, de Leiria. São dados adicionais. Mais do que isso, neste momento, como sabe, há três bombas. No caso da Breia uma, temos a segunda. No caso da Breia segunda, temos a terceira. O que é que aconteceu no acidente do Atalazar? Tenho de explicar. Nós temos o poço seco, onde são as 3 bombas instaladas. Isso vale a pena ir ver uma estação de batalha para ver isto. Explicar uma outra coisa é ver com os olhos. Ela é visitável, Sr. Deputado, vale a pena ver. Estão lá as três bombas e na zona onde chega o esgoto, que vem das nossas casas. Que vem das nossas casas o esgoto. Não esqueçam disso. Somos nós que produzimos o esgoto nas nossas casas. Que o transportamos, que chega à elevatória, há aqui uma falange, a falange partiu e o esgoto entrou dentro do poço seco, está a ver? Ou então no poço seco afundou, se quiser, as bombas avariaram. Logo as três. Logo as 3. Infelizmente. E, portanto, avariaram as 3, entrou o bypass em serviço, naturalmente, o esgoto tem que ir para algum lado e foi para o rio, tal e qual. Não devia acontecer? Não. Agora, o que está a fazer é pôr medidas para minimizar o risco. Sistema de sensores para medir, alertas, estancar as bombas para evitar as duas ficarem a variar. Portanto, há um conjunto de medidas que estamos agora a fazer. Sr. Deputado, há uma coisa que é verdade. Aquela estação de batalha tem muitos anos, só variou uma vez. É a primeira vez que aconteceu. Convém ser sérios nisto também. Convém ser sérios nisto. Foi a primeira vez que aconteceu isto. Segunda nota adicional. É verdade que o Rio Lis tem muitas pressões. Pressões urbanas, estão lá as pessoas, naturalmente. A Salleiria, a dinâmica, a Maria Grande, e mais no verão, como sabe. Há dinâmica, as pessoas no verão, vão mais para a praia. Maria Grande cresce em população, cresce também a Leiria, naturalmente. Tem para aí Pedrógão ao lado, conheço muito bem. E, portanto, obviamente, há uma maior pressão sobre os sistemas de tratamento de águas residuais domésticas, naturalmente. Há um maior risco que acontece. O que temos de fazer, acima de tudo, e o que estás a fazer ali, é procurar minimizar o risco. Mas há uma coisa que temos de perceber, risco zero não existe. E, portanto, aconteceu esta situação elevatória. Temos o tema agora da bacia do lixo. Há um conjunto de projetos em curso. Um deles é da APA. Já vou contar qual é. Que é fazer a reparação do Rio Lixo. Temos uma candidatura que vamos submeter ao Centro 2530, 3 milhões de euros. No fundo, são cerca de 30 km de toda a bacia do lixo. Vamos procurar melhorar as suas margens, no fundo, procurar melhorar o Rio Lixo e todo o sistema drenando para o Rio Lixo, mais um investimento adicional para procurar melhorar.
Em síntese, duas notas, perguntei aqui também há uma questão que foi lançada aqui o PSD. Como sabem, em Portugal temos esta da ABACUN, que tem um conjunto de medidas, várias medidas na área do ciclo da água, muito relevantes, para dar resiliência, que queremos todos, que é não vou falar do abastecimento de água, porque o tema hoje não é abastecimento de água, mas, enfim, podia falar aqui de muitos projetos na área do abastecimento de água, muito importantes para o país, podia falar sobre aqui muitos. Ainda ontem lançámos um projeto para os rios, olhar para o tema dos rios, reparar os rios e ribeiras, que muitos deles foram muito maltratados em tempos antigos, é verdade, e agora estamos a procurar reparar que temos projetos incríveis, não é? Fantásticos, temos que fazer, enfim, há um caminho que temos que fazer agora até 2030. Dizer também que na ABACUN há um conjunto de investimentos, no caso das águas residuais, olha, separar, e bem, temos no casco histórico da cidade, em todas as cidades, não é só no Leiria, no Porto de Lisboa, nas zonas muito antigas, históricas, no chamado casco histórico, muitas vezes a rede é unitária, onde chega o esgoto, chega às águas pluviais. Não queremos isso, não, também temos que tentar separar, um caminho que o país está a fazer, enfim, e bem. Dizer também os nossos indicadores, para esquecermos bem, Portugal, num contexto europeu, na Europa há 27, somos o país que temos melhores indicadores do ponto de vista da cobertura em água e saneamento. Vou dizer os números, se quiser. Em água, mais de 95%, 93%, 94%, é um número absolutamente incrível. A água na torneira segura é quase 99%, mais de 99%, é uma coisa absolutamente incrível. A gente abre a torneira, tem água e tem qualidade. Isto é uma conquista que o país fez. Nós às vezes não valorizamos isto, mas é uma conquista absolutamente inacreditável que o país fez. No tratamento das águas residuais, mais de 86% do país é coberto com rede de saneamento e tratamento de águas residuais. E não é por acaso que o reflexo das águas residuais em termos de praias nos nossos rios, Portugal é o segundo país do mundo com o maior número de bandeiras azuis nas praias fluviais do interior, e não é por acaso de todo, é por acaso que tratamos águas residuais, convém sublinhar isso. Portugal é o sexto país, e estou a fazer uma comparação direta, porque se for a ponderar a dimensão do país, se calhar somos o primeiro em número de bandeiras azuis em praias costeiras. E isso é um número que nos honra pelo trabalho que nós fizemos nesta área. A APA aqui tem um papel decisivo, são nós que preparamos a época balnear, são nós que garantimos e que vigiamos a qualidade das águas balneares. Todos os anos fazemos mais de 10 mil análises para garantir que quem vai à praia em segurança. Quando acontece uma água que não tem qualidade, é porque alguém anda a vigiar, isso é sinal que alguém anda a controlar, porque se ninguém anda a controlar, as águas estavam sempre bem. É porque alguém anda a controlar, a vigiar. E quando acontece um incidente, uma água não tem qualidade, temos a bandeira vermelha. É sinal que alguém anda a vigiar. É sinal que alguém anda a controlar. Somos nós que fazemos esse trabalho. Em todo o país, como sabe, temos neste momento, praias azuis são 404, mas temos mais 600 praias designadas, estão de um trabalho muito esforçado e complexo, e que o fazemos com gosto para garantir que quem vai à praia vá em segurança. E agora deixe-me só mesmo sintetizar nos dois casos para ficar muito claro aquilo que é o papel da APA, para não haver qualquer dúvida. Em matéria da avicultura, o nosso papel foi apenas nos recursos hídricos e na PCP, Prevenção do Controle e Integridade de Poluição, e aqui a empresa, que já tem a dia favorável condicionada, quando se submeteu o processo para licenciamento, ela vai ter que garantir que vai integrar no seu processo industrial as melhores tecnologias disponíveis, chamadas MTDs. Aquelas estão, obviamente, podem consultar o site da PCP, estão lá identificadas as melhores tecnologias. Tem que garantir e assegurar isso. Sobre os recursos, tenho que dizer, de facto, é um setor, com toda a franqueza, a avicultura, as aves, é só água para as aves beberem, não consome muita água, o peso do consumo da água naquele aquífero é 0,12%. E, portanto, então o impacto tem, não é significativo. Não é significativo. Portanto, isto fica claro, a autoridade ambiental foi a CCR. A questão do tema de Leiria, também isso que podemos falar na Nazaré, a entidade responsável por aquele acidente, obviamente, foi a ADCL. A APA acionou um acidente, a entidade gestora daquela infraestrutura é a ADCL. A APA, no seu papel, enquanto regulador ambiental, notificou, lançámos um processo de contaminação. A empresa, coordenamos que a empresa, porque interessa aqui, na primeira fase, é recuperar aquilo rapidamente. E foi nosso trabalho.
E a ADSL tem que reconhecer aqui, o professor Alexandre Chaves, falei com ele muitas vezes, até horas menos próprias, eles trabalharam até às 2 da manhã, 3 da manhã, tenho que dizer disto, horas afins, até pôr aquilo a funcionar. 2 dias, recordo-me bem, ele, quando me ligou no dia seguinte, dia 14 de agosto, isso bem presente, eram 2 da manhã, o cirurgia está pronto a funcionar. Ficamos todos mais aliviados. E passado 3 a 4 dias, a praia voltou a ter bandeira azul. Foi um trabalho esforçadíssimo, que eu gostava aqui de sublinhar da DCL, do professor, fez um trabalho incrível, num acidente que nós não queríamos que acontecesse, mas aconteceu. 3 bombas que lá existiam, abriram as 3, aliás, ficaram as 3 inundadas a variar, mas o foco foi reparar. E também aprender. Todos os dias eu aprendo todos os dias. E, portanto, criou-se o governo, que é uma comissão de acompanhamento liderada pelo governo, e bem, estamos a trabalhar nesse grupo onde estão os municípios, está a APA, estão os regantes, está a ADSL, naturalmente. Nesse grupo já, por exemplo, o conjunto de relatórios, vamos criar, ajustar medidas que podemos minimizar naturalmente, algumas já aqui mencionei. Mais do que isso, que é também inovador, é que está feito um levantamento daquilo que foram os danos, do ponto de vista económico, com um conjunto de entidades, já falei, 12 pedidos de indemnização, que vão ser acionados no âmbito seguro que a APA impôs à entidade gestora para aquela estação de tratamento de águas residuais. E, portanto, muito boa tarde a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Presidente. Damos... Deputados, estamos na fase final. Não quero aproveitar, gostei dele. Terminamos assim esta audição e agradeço a presença da APA, Sr. Presidente. É um gosto teremos-lo aqui na próxima semana e teremos a oportunidade de ouvir. Interrompemos 5 minutos e retomamos a nossa reunião, está bem? Até já.